Essa é a apresentação sobre dólar negociado na BMF. Na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuros, são negociados os contratos de dólar futuro. O dólar futuro é um derivativo do dólar no físico, então ele será o representativo do dólar no físico mais uma taxa de juros. Cada contrato de dólar é 50 mil dólares. E os contratos futuros de dólar podem ser utilizados tanto para o hedge como na forma especulativa. No hedge, ele é importante para players de commodities dolarizadas, como soja e café, e também muito importante para importadores, exportadores e etc. Padrão do dólar. Código DOL, DOL. Cotação, reais por $1. Unidade de negociação, 50 mil dólares. Então, cada contrato de dólar, 50 mil dólares. Meses de vencimento, todos os meses do ano. Todos os meses do ano existem contratos de dólar negociados. Data de vencimento, primeiro dia útil do mês de vencimento. Se estamos negociando o contrato de dólar futuro novembro de 2008, no primeiro dia útil de novembro, esse contrato vence. Corretagem normal, 0,20. Corretagem day trade, 0,10. Day trade é para operações realizadas no mesmo dia. Comprou e vendeu no mesmo dia, ou vendeu e comprou no mesmo dia. Liquidez dos contratos, de 5 em 5. A ordem mínima é 5 contratos. Então, se cada contrato é 50 mil dólares, o mínimo possível de ser negociado na bolsa são 250 mil dólares. Cálculo de volume. Cotação, digamos que a cotação está em R$2, vezes 50 mil dólares, são 100 mil reais, vezes o número de contratos. Com isso, eu chego ao cálculo de volume da operação. Horários de pregão. Das 9 às 18, pregão eletrônico, e o Viva Voz, das 10 à 1 da tarde, e depois retorna às 2h30 até às 4 da tarde. Cada mudança de 1 centavo equivale a R$500 por contrato. Exemplo, se eu fiz uma venda de 5 contratos com o dólar a 1,70, notem que sempre no dólar existem 2 casas decimais, além das casas normais que a gente está acostumado a ver. Mas aqui no exemplo eu arredondei para 1,70. Então, digamos que eu fiz essa venda de 5 contratos a 1,70. O dólar caiu e eu fiz uma compra a 1,69. Obtive um ganho aqui de 1 centavo. De 1,70 para 1,69, meu ganho foi de 1 centavo. Esse ganho de 1 centavo, vezes 50 mil, será R$500 por contrato, vezes 5 contratos, R$2.500. Então, cada mudança de 1 centavo equivale a uma variação de R$500 no contrato de 50 mil dólares. Existe também um mini dólar. O mini dólar é 10% do valor do grande. Então, se o grande é 50 mil dólares, o mini é 5 mil dólares. E eu posso negociar o mini dólar de 1 em 1 contrato. Diferente do dólar grande, que a negociação mínima é 5 em 5 contratos, o mini dólar eu posso dar ordens de 1, 2, 3, 8, 9, 13 contratos. Eu não tenho a limitação de ser de 5 em 5. Vou mostrar agora o exemplo de um hedge de dólar para um produtor de soja, como é importante fazer o hedge de dólar para quem trabalha com commodities dolarizadas. O exemplo que eu peguei, então, é um produtor de soja de 13.500 sacas, que são 30 contratos, pois cada contrato de soja são 450 sacas. Com a soja ao preço de $20 a saca, o valor financeiro de um contrato será, então, de 9 mil dólares. $20 a saca, vezes 450 sacas, 9 mil dólares. Vezes 30 contratos, pois a produção, neste exemplo, é de 30 contratos. O montante financeiro em dólar é 270 mil dólares.
Esse produtor, então, de 13.500 sacas, ou 30 contratos, ele precisa realizar o hedge da soja, vender na BMF os 30 contratos de soja e precisa realizar também o hedge desse montante em dólar, pois, não fazendo isso, vai estar exposto à movimentação cambial. Os 270 mil dólares estarão expostos à variação. Se for uma variação negativa da moeda, esse produtor terá prejuízo. Qual será o hedge, então? 270 mil dólares é o tamanho financeiro da exposição deste produtor. O tamanho de um contrato de dólar, 50 mil dólares. 270 dividido por 50 igual a 5 contratos de dólar. O hedge será vender 5 contratos de dólar grande. Nessa operação, ainda vai ficar sobrando 20 mil dólares, pois 50 vezes 5 são 250 mil dólares, mas ele precisa fazer um hedge de 270. Então, sobrou 20 mil. Esse 20 mil, ele pode se utilizar do mini dólar, onde cada contrato são 5 mil dólares, a exposição dele que está sobrando é 20 mil, 20 dividido por 5 são 4 mini dólares. O hedge será vender 5 contratos de dólar grande e 4 contratos de mini dólar. Dólar referencial BMF. Esse é o dólar utilizado para os ajustes de posição referente às commodities na BMF, para os posicionados em soja ou café, por exemplo. Então, é muito importante verificar esse dólar para encontrar o ajuste de posição na sua conta. Esse dólar se encontra no site da BMF, nesse link bmf.com.br, entrando em boletim, depois indicadores e finalmente em financeiros. Aqui o dólar referencial de um dia e 2 dias. Se eu entrei numa operação de soja, por exemplo, comprei soja a 20 dólares e no final do dia a soja fechou a 21 dólares. No dia seguinte, eu vou ter um ajuste de posição. No caso, eu ganhei 1 dólar por saca, um contrato de soja são 450 sacas, o meu ajuste de posição será 450 dólares. A BMF vai transformar esses 450 dólares em reais, pegando essa taxa de câmbio referencial BMF. Então, é muito importante saber a minha posição utilizando essa taxa de câmbio da BMF. Ela é divulgada todos os dias por volta de 6 da tarde. É possível já ver o dólar BMF do dia. Código do dólar. As 3 primeiras letras DOL significam dólar. Seguida o mês de vencimento. Neste exemplo aqui, o mês maio, representado pela letra K. E depois os 2 números representando o ano. Então, esse código aqui é o de dólar, vencimento maio 2008. Ao lado, os códigos de todos os meses de vencimento. Se eu quiser observar um dólar com vencimento em setembro de 2009, eu tenho que digitar DOL U09. Margens de garantia da BMF. Isso é um exemplo de margem de garantia. Para operar uma posição de 100 mil reais, um contrato de dólar, 50 mil dólares, pegando o exemplo de uma cotação a 2,10, então são 105 mil reais, a margem necessária em torno de 14 mil reais. A BMF regula essas margens, ela pode aumentar ou diminuir as margens seguindo o preço do dólar ou a volatilidade. Quanto maior a volatilidade, a BMF pode chamar mais margem, quanto menor, a BMF pode diminuir a margem. As margens de BMF também são divulgadas no site da BMF.